Prezados, saudação. Vamos aguardar um pouco para o ingresso de todos os nossos convidados. Bem, vamos iniciar. Prezados, então, saudação a todos. Sejam bem-vindos a este momento de reflexão sobre a família. Nesta palestra online, trataremos do planejamento patrimonial familiar e sobre como evitar os onerosos inventários. Este é o nosso objetivo nesta noite. Coloquem, por favor, foco nesta apresentação, para que o conteúdo seja de fato absorvido. Havendo objeções ou dúvidas, expressem-se ao final, ou, se preferirem, podem fazê-lo posteriormente, através do link já postado neste grupo de WhatsApp VIP, para as nossas respostas em ambiente privado ou direto. Incentivamos a todos a aclararem as suas dúvidas, sem filtros. Questionem sem preocupação, objetem. Importa que elucidem suas dúvidas e também resolvam eventuais objeções. Isto é fundamental. Procuraremos ser objetivos, dada a extensão da matéria e sua densidade, em razão da falta de um conhecimento amplo deste assunto e do tempo deste evento. Deste modo, por favor, anotem suas objeções, seus insights, dúvidas, para tratarmos ao final. E também através de nossas respostas no grupo VIP, onde se inscreveram. Podem nos escrever ali suas questões e também pensamos em uma sessão especial Tira Dúvidas dentro de uns 2 ou 3 dias à frente para os inscritos, a quem avisaremos. Bem, vamos expor coloquialmente, sem usar termos jurídicos, o chamado conhecido juridiquês, fazendo com que a explicação seja dada quando inevitável tratarmos de um tema de natureza jurídica, técnico-jurídica. A nossa missão aqui é entregar às famílias brasileiras conhecimento sobre gestão do patrimônio familiar e, assim, mudarmos do paradigma usual através de ato de cidadania e profissional, que alerte sobre o impacto extremamente dispendioso de um inventário, apresentando modo de prevenção a esta perda patrimonial absolutamente desnecessária e mais dolorosa. Vimos aqui para conversar com vocês sobre como é possível organizar o acervo da família
de modo que não hajam perdas econômicas, conflitos na sucessão e, ao mesmo tempo, protegendo o acervo familiar em relação aos herdeiros, para que não sofram declínio no estatuto social devido ao impacto do inventário. Agora, pergunto a vocês, alguém aqui em nossa audiência já passou pelo caos do inventário? A grande maioria das famílias brasileiras não entra em desavenças familiares na sucessão, embora elas sabidamente ocorram. Mas isso não é o mais importante. O problema principal é quanto custa o inventário. Ele é caro demais. O objetivo deste alerta é evitar que os herdeiros possam ser rebaixados de classe social quando passam pelo inventário. Eles perdem muito, mas muito mesmo, se houver inércia dos titulares do patrimônio familiar em evitar o inventário. Por isso, a necessidade de não sermos procrastinadores. Este é o porquê de nosso título de hoje. Fuja do inventário. É exatamente isso que queremos passar. Afastem-se da ocorrência do inventário. Hajam sem procrastinação. Logo se compreenderá como isso vai acontecer. Para quem não nos conhece, uma breve apresentação. Sou profissionalmente economista e advogado, mas também, e aqui principalmente, cidadão atento aos movimentos da sociedade em que vivemos. Chamo-me Heráclito de Freitas Vale Corrêa e desenvolvo com nossa equipe advocacia especializada em planejamento patrimonial da família. Como essa atividade exige sólidos conhecimentos em diversas especialidades, vamos trazer aqui um colega nosso que também está devidamente preparado para esta parte que se vai tratar da parte fiscal e também contábil. O nosso colega é diretor da Contadoria Melo e Bessa Contabilidade, com especialização em tributos. Rafael Vaz Bessa. Integramos time de profissionais com capilaridade em todo o país, e principalmente no exterior, porque atualmente são em torno de 5.000 membros profissionais em nosso grupo, o Team Holding Brasil, conferindo experiências, solidez e segurança aos nossos projetos. Até bem pouco tempo, vamos fazer uma retrospecção, cerca de 50 anos atrás, começou a formação de acervo patrimonial familiar no país, e então, estimulado pelo sabido e conhecido Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, criado em meados da década de 60 pela Lei 4.380, lá em 64, no bojo de uma reformulação do Sistema Financeiro Nacional. Alguns de nós devem lembrar que havia um jargão chamado o sonho da casa própria, que passou, então, a se tornar uma realidade. Atualmente, mudanças no cenário político e econômico, com impacto para as famílias brasileiras, especialmente essas da classe média, provocam o questionamento do que esperar em 2024.
quais os possíveis impactos para a vida econômica e financeira das pessoas. Os impostos irão aumentar, em particular o imposto sobre herança, como ficará? Os patrimônios constituídos desde que o SFH começou permitiu que as famílias da classe média, classificadas em A, B ou C, formassem patrimônios crescentes. Pois é dos acervos construídos com o trabalho desses cidadãos e suas famílias do que nos ocupamos. Neste período, de então para cá, alguns receberam heranças, mas a maioria formou e ampliou o acervo patrimonial da família com o seu dedicado trabalho de uma vida. Alguns dentre nós talvez jamais enfrentaram o que denominamos de a dor do inventário. Aqueles com mais de 40 anos, provavelmente, já devem ter sentido esta realidade da chamada caixa preta do inventário, que súbito aparece como uma incógnita para as famílias em nossas vidas. Aqui, nós vamos fazer uso de um método didático para explicar esse assunto dessa caixa preta do inventário. De modo geral, as pessoas não sabem quanto custa exatamente o inventário. As pessoas ouvem comentários, mas realmente não param para avaliar. Isso é natural. Esta caixa preta, quando aberta, sempre é tarde demais. Apenas aqueles magnatas que se conhece da mídia podiam se defender desses altos custos, porque mantinham as dispendiosas bancas de advocacia em seus conglomerados empresariais. Mas a boa notícia que trazemos é que agora é possível trazer ao nosso conhecimento essa cultura jurídica a todas as famílias brasileiras, fazendo com que a solução prática seja acessível. E esta é a nossa missão cidadã. Primeiro porque este time de profissionais se dedicou ao estudo aprofundado desse sensível tema, investindo em conhecimentos obtidos no exterior, onde estão as origens dos sistemas de holding, e no país, vez que há muitos anos a solução está plenamente contemplada em nosso ordenamento jurídico, porém, e lamentavelmente, pouco conhecida, inclusive entre os profissionais. Me permitam, então, lhes trazer este choque didático. Aqui está. Nós temos aqui uma caixa que se chama inventário. Eu vou abri-la e vou retirar dela os principais fatos que ocorrem nessa situação. A primeira coisa que se revela aqui é esta. Quem ganha com o inventário? Rapidamente, tabelionatos, registradores de imóveis, o Estado da Federação com o imposto de herança e os advogados. A seguir, temos uma outra situação, que é esta aqui. Quanto custa um inventário? Não sabemos exatamente, mas precisamos saber. E é o que iremos demonstrar. E se não houver disponibilidade em dinheiro, como será? Dizem alguns, é simples, é só vender um dos bens. Se comenta, eu creio até que irresponsavelmente, quando isso ocorre. E, por fim, aqui nós temos também uma outra situação, que é o que os bilionários fizeram para evitar o inventário. É o que iremos demonstrar.
Bem, em primeiro lugar, deve ser organizado legalmente, no exato sentido da lei, o sistema de planejamento patrimonial da família. Ele deve ser rigorosamente lícito, conferindo, como costumamos dizer, e não é exagero, 110% de segurança para os nossos clientes, para que não se preste a ser alvo de surpresas, embora se viva e se conhece e se sabe num país com alguma insegurança jurídica, para não dizer mais. Mas primeiro, vamos falar sobre o seu tempo, esta variável fundamental. As pessoas precisam conhecer o sistema que ainda não conhecem, e isso exige a atenção em algum tempo. Mas para não despender o seu tempo em vão, é importante que eu pergunte se este evento é para você. Pergunte-se a si mesmo: será que este evento é para mim? Faça-se as 5 perguntas essenciais. Tenho filhos herdeiros? Possuo ao menos um bem imóvel, seja ele de 300 mil ou 30 milhões de reais, não importa o valor? As pessoas a quem legarei meus bens, eu as amo, de fato, e nutro por elas bastantes cuidados ao longo da minha vida. Formei meu patrimônio com meu trabalho, ou se foi herdado, alguém da minha família trabalhou duro para criá-lo e conservá-lo? E, por fim, quero que meus herdeiros tenham acervo familiar por inteiro para suas vidas, sem dividir desnecessariamente com outrem, digamos, cartórios, registros imobiliários do Estado, advogados, etc., parte substancial dos bens que legarei, trabalhei para isso e deixei a eles. Bom, se você, e agora, atenção, eu estou me dirigindo a você pessoalmente, e não ao grupo que está aqui. A cada um responder sim a esta a maioria dessas perguntas, a apresentação é para você. Se não, há pelo menos 2 delas, talvez não seja. Mas, de qualquer forma, nos dará muita honra se escolherem manter-se conosco nesta oportunidade de conhecimento. Cuidamos apenas de não consumir seu valioso tempo desnecessariamente. E, por isso, levamos informações às pessoas certas. É a nossa missão para alcançarmos eficácia e eficiência com nossos atos. Como vimos, o sistema, primeiro, tem que ser lícito e mais, público e transparente. O que existe hoje como práticas para evitar o inventário, de rigor, não funcionam. O que tradicionalmente existe em termos de solução está muito desarranjado. Cito 3 pontos. Digamos, a doação em vida com reserva de usufruto. Isto é caro demais. E os titulares perdem o controle dos bens. O testamento, que usualmente se faz, é o mais obsoleto no direito brasileiro e oportunamente se saberá por quê. O seguro de vida, costuma-se dizer, vou fazer um seguro de vida para meus filhos, mas depois a indenização vai para o Estado e terceiros. Não é isso que se quer. O inventário, conforme as peculiaridades, pode consumir até 40% do patrimônio familiar a valores de mercado, ou seja, quase metade de um acervo, de uma vida. Se os herdeiros não tiverem disponível o valor do inventário em dinheiro ou ativos financeiros, que igualmente são bens, para dar início ao procedimento de inventário, então pode chegar aos 40%, como se verá nas demonstrações que meu colega
Rafael Vaz Besta apresentará oportunamente. O Estado, com austeridade, sabemos, já ficou com 27,5% sobre os bens, em termos de tributo. E agora? Virá tributar outra vez, e ainda mais, sobre a herança. Isto sem mencionar o IPTU agregado ao imóvel, pago anualmente por longo tempo. No exterior, a experiência que temos é de que não se permite acontecer a tributação sobre a herança. Praticamente todo cidadão adota seu sistema desde cedo. E o Brasil tem disponível essa legislação, faz parte do ordenamento brasileiro. Porém, ainda desconhecida e pouco utilizada. Por isso, somente os milionários dela se beneficiaram. Existe, portanto, uma solução contábil, fiscal e jurídica para evitar a sucessão pelo inventário. E o como fazer, aqui expomos nessa sessão de conhecimento de que esta solução existe, e mais do que isso, ela se torna acessível a cada família brasileira. Bem, aqui precisamos sublinhar o seguinte: temos um limite ético nessa nossa apresentação. Nosso limite, em razão do Código de Ética da Advocacia Brasileira, é levar a informação aos cidadãos, e aqueles que desejarem tratar especificamente seus casos, poderemos atender em nosso ambiente profissional, seja ele virtual ou presencial. Aos que desejarem atendimento individualizado, retornaremos, mediante sua simples manifestação no espaço VIP do WhatsApp, para combinar dia e hora para o atendimento. São diversos os pontos focais importantes do sistema que se vê neste slide. Detalharemos, por questão de economia de tempo, apenas os 3 mais importantes. Os demais vamos anotar sobre... Vocês anotem sobre, se quiserem detalhar mais, e responderemos ao final ou no grupo de WhatsApp. O primeiro é evitar a sucessão, como há pouco demonstramos. Como fazer essa providência, vocês logo vão saber, mas é evitar, não é deixar, organizar a sucessão com um planejamento sucessório, não é nada disso. É evitar, é não chegar lá. O outro ponto é manter o poder com os titulares do patrimônio. Sim, quem faz uma medida dessas transfere os bens que estão em seu nome pessoal para uma sociedade da família. Mas, ao fazê-lo, não pode perder os poderes que tem sobre esse patrimônio que construiu. Obviamente, então, assim será. Ele não perderá qualquer poder sobre este patrimônio. E a terceira, mais importante função é entregar benefício econômico, que vocês vão notar, vão verificar, vamos falar assim, matematicamente, quando o Rafael apresentar as nossas tabelas demonstrativas. São benefícios aos titulares do patrimônio, que normalmente são os pais, em vida, os seguintes pontos: organizarem e regularizarem o acervo da família. Muitas vezes se sabe que existem bens que estão apenas numa promessa de compra e venda, enfim, estão desordenados, precisa ser regularizado. Vamos definir uma estratégia de preparação dos herdeiros para administrar o patrimônio no futuro. Evitaremos a discussão em casos de separação e divórcios, que serão regulados antecipadamente em contratos na esfera do direito societário.
vão minimizar extraordinariamente a incidência de impostos, como já vimos e será demonstrado. Vamos proteger o patrimônio institucionalizado com antecedência de eventuais futuras demandas judiciais. Não se trata de blindagem. Vamos proteger o patrimônio contra titulares e herdeiros que, porventura, no futuro, sofram alguma consequência. Eliminaremos o risco de aumento no tributo. Hoje o ITCMD no Rio Grande do Sul está em 6%, pode ir, segundo as tendências que estamos observando, para 20%. Recente reportagem que colhemos no G1, de 7 de abril, próximo passado, mostra isso no seu título. Reforma tributária. Imposto sobre herança ou doação pode subir em 10 estados. Isso sem falar na reforma tributária, que já determina o crescimento do imposto conforme o valor. São benefícios dos herdeiros, e aí é uma missão nossa levar também aos herdeiros. Por isso, recomendamos que a família participe. Reduzem em até 90%, olha só, os elevados custos com o inventário. Relembrando aqui o impacto da reforma tributária que falei. Evitam a morosidade do processo judicial litigioso, e mesmo que seja na esfera extrajudicial. Evitam a dilapidação do patrimônio herdado, que pode alcançar até 40% do acervo, vamos mostrar por quê, impedindo que os herdeiros sejam rebaixados de classe social, reduzindo insignificativamente conflitos sobre destinação de herança da família, podendo se resolver interesses com auxílio profissional no ambiente do direito societário, sempre voltados para o direito societário, não para o direito civil, como normalmente se conhece. Reduzem o estresse emocional e financeiro dos herdeiros, filhos, netos e colaterais. Muito bem. Agora, os pais, os titulares, como o sistema os protege? Os herdeiros vão receber por necessidade, porque para isso evitaremos a sucessão, não vão poder vender o patrimônio, porque detêm apenas a nua propriedade. São designadas, as pessoas, essas são designadas nuproprietários. Possuem apenas a propriedade nua do imóvel, enquanto o usufruto vitalício estará com os titulares. Esses herdeiros não detêm posse, não detêm uso, não detêm gozo dos bens que são de direito dos usufrutuários, os pais. Somente eles, enquanto viverem, possuem o direito de usar e gozar dos bens, embora não sejam mais proprietários. Vejam que bonito isso, que interessante. O acervo familiar, e esta é uma dor que tem ocorrido com frequência entre as nossas experiências. O acervo familiar não se comunica com o regime de bens do casamento ou união estável dos filhos. Atenção para esse ponto. Os titulares, pais e herdeiros, não podem perder os bens antecipadamente instituídos em disputa judicial, nas ações contra, eventualmente, um aval, uma fiança, até um evento na participação em outra sociedade. Mas, atenção, só se for feito antecipadamente. Os titulares podem voltar atrás se desejarem. Jamais enfrentamos algum caso desse tipo. Nunca tivemos. Bem, tínhamos falado sobre os miliardários, os magnatas, como eles enfrentaram essa situação lá atrás, há muitos anos atrás. E todos eles, são vários, mas eu vou mostrar apenas 3 casos aqui, só para exemplificar. O primeiro caso é o de Antônio Hermílio de Moraes, muito conhecido empresário,
que era dono do grupo Votorantim, fabricava cimento e um complexo industrial fantástico. Ele faleceu lá em 24 de agosto, né, de 2014, vejam bem. Patrimônio de 15,5 bilhões de reais. Não houve inventário. Mas se houvesse o imposto, ou seja, perderiam 1 bilhão e 240 milhões para o Estado de São Paulo. Temos agora uma personalidade muito conhecida, que é o fundador das Organizações Globo, falecido lá em 6 de agosto de 2003. Patrimônio fantástico, 29 bilhões de reais. Também não houve inventário. Se houvesse, teria recolhido aos cofres do Rio de Janeiro 2 bilhões e 300 milhões de reais. E o terceiro exemplo, porque é singular, este é muito singular, é o de Sebastião Camargo e Dirce Camargo Corrêa. Eles fizeram uma holding, denominada Camargo Corrêa, existente há 79 anos, e compraram um valioso apartamento para a família no Central Park, em Nova York. Mas não é um apartamento qualquer. Na época se falava em 100 milhões de reais. É prédio onde residem celebridades. E não foi alcançado pelas execuções da Operação Lava Jato. Por quê? Porque o planejamento patrimonial foi feito com antecedência, absolutamente lícito e antecedente. Procuradores da Lava Jato foram aos Estados Unidos e tentaram evitar que esse bem ficasse com a família, e não conseguiram. Mas sempre levando em conta isso, não se trata de blindagem, eles fizeram com antecedência. Em pleno acordo de leniência, o imóvel foi adquirido por sua holding, olha só, amplamente divulgado em reportagem da Folha Press em 21 de abril de 2013, e nenhuma restrição houve a esta propriedade. Bem, dito isto, reforçamos mais uma vez, em planejamento patrimonial da família não se opera blindagem patrimonial. Se alguém nos trouxer este evento já desta forma, vamos ter que declinar. Mas sim, orientamos a proteção de forma antecedente, portanto, preventiva, ética e transparente, respeitando os direitos existentes. Em reportagem do jornalista Bernardo Caran, da Reuters, em Brasília, em até 22 de fevereiro de 2024, lê-se o seguinte: o Brasil vai propor ao G20 uma norma internacional para regular a tributação sobre heranças. Isso quem falou foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citando o seguinte, que atualmente existem brechas que permitem o não pagamento de tributos por pessoas ricas. Em entrevista vinculada, Haddad afirmou que o governo brasileiro aproveitará a presidência do G20 para apresentar algumas teses inéditas na área de finanças internacionais. O ministro destacou que temas como os relacionados à tributação de empresas que operam em vários países já fazem parte do debate global, com boa aceitação. Mas, aí ele foca. Por exemplo, imposto sobre herança não tem discussão. É certo. E agora, falando aos líderes do G7, reunidos na Itália nesta sexta-feira, o presidente da República defendeu a criação de um imposto global para os super ricos, como divulgado no portal O Povo. O Brasil, a reforma tributária
cresce e, recentemente, trouxe mudanças no imposto sobre herança. E agora, quanto maior for, isso que nós falamos há pouco, maior for o montante herdado, maior será a parcela de tributação paga. Isso indica a diretriz do imposto sobre herança no país, que aumentará sem dúvida. Não tem dúvida alguma que vai aumentar. Bom, aqui trouxemos como um exemplo para compreendam como funciona o sistema de holding. São diversos sistemas que são aplicados a cada caso familiar, conforme as peculiaridades de cada família. Mas, para esta ocasião, apresentaremos o sistema de 3 células, dada a sua eficácia e eficiência, e aplicável a quase todas. Aqui temos uma razão estratégica de seguir uma ordem, que é a do planejamento. Não podemos antecipar fatos, substituir fatos. Temos uma sequência dinâmica que se chama de estratégia dinâmica de passo a passo. A primeira etapa é a formação do controle. Prestem atenção nessa. O controle, a holding é para este fim. É o controle do sistema a ser construído. A célula destino, onde se processarão as doações de cotas sociais aos herdeiros, vai objetivar evitar a sucessão no inventário. Através da doação de cotas dos titulares, patrimônio, pelo valor mínimo aos seus herdeiros, é por onde se eliminará a sucessão. E preste atenção aqui, a base de cálculo é o valor do capital da sociedade, o destino, que nós vamos chamar, apelidar de sociedade destino, que pode ser, por exemplo, digamos, R$10.000, mantendo-se, obviamente, uma certa razoabilidade relativa com o patrimônio. Antecedente, portanto, a qualquer movimentação com patrimônio, em nome pessoal dos titulares, o passo primeiro foi a constituição da sociedade destino. E o passo seguinte será pagar o imposto de doação sobre este valor mínimo de capital doado, cujas cotas serão dos herdeiros. Então, os bens que estão em nome pessoal dos titulares são transferidos, ou, vamos usar esse termo, institucionalizados para a célula denominada cofre. É um cofre, onde estará protegido o patrimônio familiar. É uma pessoa jurídica desta família que não sofre finitude do ser humano, podendo durar por várias gerações e sem ser contaminada com riscos de operações empresariais, pois não vai exercê-las. Será um cofre, faz parte do sistema. Com as cotas dessa sociedade cofre, se vai constituir uma outra sociedade denominada veículo, que passa a controlar a sociedade onde está depositado o patrimônio. Prestem atenção, passa a controlar. Estas sociedades, por não terem movimentos operacionais, serão sempre de valor mínimo de manutenção. Constituir-se-á, então, a sociedade veículo, investindo as cotas da cofre, que já foi criada, na sua constituição. É um investimento da sociedade cofre. E prestem atenção neste ponto. Não se cuida aqui de reduzir impostos. Melhor que isso, está-se no planejamento substituindo os fatos geradores ou o marco zero da obrigação tributária ao se constituir a célula veículo com destacada eficiência tributária. Nós não estamos substituindo, estamos criando um tributo sobre uma nova circunstância. E, como nós falamos que existem vários sistemas, vamos fazer aqui uma ligeira demonstração
sobre os impactos tributários ali nos 3 modelos que normalmente se usa. O de uma célula única, a incidência do imposto de doação sobre um valor patrimonial de R$1 milhão. Daria R$40 mil de tributo. Se fizermos a doação através de uma questão que não vamos entrar em mérito agora, mas chama-se domicílio fiscal mais vantajoso, em 2 células, só 2 sociedades, a incidência pode chegar a 2% sobre o valor de R$1 milhão e, assim, R$20 mil de tributo. E a doação na célula destino, e é esta que estamos aí apresentando, com 3 sociedades ou 3 células, será a incidência de 4% sobre R$10 mil, ou seja, R$400 de tributo. Vai-se à Secretaria da Fazenda e se recolhe efetivamente os R$400. O tributo está pago nesta doação. A título de exemplo, observem qual é a eficiência tributária nesta modalidade de 3 células em comparação com os outros 2 escolhidos tipos de sistema. 1 e 2 células. Mas vamos sublinhar sempre que cada família tem suas peculiaridades e que a adoção de um tipo de sistema dependerá de sessão de análise da viabilidade para o caso concreto, o que é realizado antes de se esboçar o planejamento. A sociedade destino irá, então, investir comprando o capital da sociedade veículo, essa que foi criada, com o capital da cofre. E com o valor monetário que já dispõe, deve ter sido antecipadamente depositado pelo titular do patrimônio quando a constituiu. Se o capital foi R$10 mil, ele deve ter depositado em moeda os R$10 mil em banco. Essa importância de rigor retornará aos mesmos titulares, vejam bem, que venderão suas participações na veículo, a esta sociedade de destino, que será, então, a controladora, atenção, controladora do sistema. E quem está nessa sociedade, depois de não estarem mais presentes aqui os titulares do patrimônio, serão os herdeiros. Suprimida, em qualquer hipótese, a sucessão. Dessa maneira, o sistema está conectado, aperfeiçoado. A célula destino, com a disponibilidade que possui, adquiriu as cotas da veículo, que passou a ser controladora da veículo, que, a sua vez, controladora da célula destino, que, a sua vez, controla a sociedade cofre. Essa a qual contém todo o patrimônio familiar, ou seja, a sociedade destino vai controlar a sociedade veículo, e a sociedade veículo já tem todas as cotas da sociedade cofre. Portanto, a sociedade destino, que vai pertencer aos herdeiros, controlará a veículo, que, por sua vez, já controla a cofre. Esta é a engenharia, ou, para os arquitetos, a arquitetura do sistema de holding, onde o controle é encadeado entre as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, sócios ou usufrutuários, que são os efetivos controladores dos patrimônios. À sua vez, primeiro, os usufrutuários e, posteriormente, os herdeiros. Muito bem. Vamos dar um break aqui na minha participação e eu, nesse momento, transfiro ao meu colega Rafael Vaz Bessa, que lhes vai apresentar os números do impacto inventarial nos acervos patrimoniais familiares, como nós prometemos no início. Por favor, Rafael, pode assumir aí esta fase? Obrigado. Hein?
Obrigado, doutor Heráclito. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção de todos. Está aí numa terça-feira à noite prestigiando o nosso evento, mas eu tenho certeza que pode ajudar muitas das famílias que estão assistindo o evento. Tá? O que eu vou procurar fazer é demonstrar aqui, fazer um comparativo entre o sistema de inventário tradicional e o nosso sistema de planejamento que nós estamos propondo, tá? Então, a título de exemplo, tá? Eu estou trazendo aqui um acervo patrimonial, em que é composto por 4 bens, tá? A título de exemplo, em que o total desse acervo patrimonial, tá? Ele está avaliado em 5.800.000 reais. Então, são 4 imóveis, e esses imóveis estão no imposto de renda do titular pelo valor de 1.630.000. Supondo que eu vá fazer esse processo de inventário, tá, desse acervo patrimonial, o que vai acontecer? Primeiro passo, tá? Nós temos aqui os impactos de um inventário, tá? É aquela primeira perda, tá? Primeiro nós tivemos a perda emocional do nosso ente querido, e agora nós vamos ter a perda financeira, tá? Então, em cima desse acervo patrimonial, eu estou demonstrando aqui o valor de 5.800.000, aqui está demonstrado o que nós iríamos gastar com cartório, com certidões, com registro de imóveis, de imposto de herança. Vocês observam aqui que de 5.800.000, tá? 348.000 de imposto de herança deve ser desembolsado para o Estado. E se não pagar esse imposto, o inventário não anda. Tá? O inventário não andando, os herdeiros não podem assumir e gerir o patrimônio e usufruir esse patrimônio. Tá? Em cima desse acervo, tá? A gente chega no montante desembolsado, tá? De 831 mil reais. Ou seja, praticamente 15% do meu patrimônio ele foi consumido pelo advogado que está conduzindo o processo de inventário, tá? Isso aí é uma tabela que a OAB ela orienta para que os advogados sigam essa tabela, tá? Ela tem uma variação, tem os percentuais, e aí dependendo se o inventário é judicial, se é extrajudicial, ele tem um custo diferente, tá? O advogado cobra um valor diferente. Então, vocês observam que foi consumido praticamente 15% do patrimônio para fazer o inventário, tá? Mas aí o que ocorre, tá? A gente está falando que tinha 5.800.000, não existia dinheiro, existiam patrimônios, existiam bens imóveis, tá? Só que tem que pagar 831 mil para desenrolar esse inventário. Como que os herdeiros vão fazer para desembolsar esses 831 mil para pagar todas essas taxas e esses honorários? Aí vem o segundo momento, que é o seguinte: eu tenho que pagar 831 mil. Qual que é a alternativa que resta para os herdeiros? Bom, nós estamos recebendo só 5.800.000 em imóveis, ou seja, é algo que não tem liquidez. Então, eu vou ter que elencar um imóvel daquela minha lista de imóveis que cubra esses 800 mil de gasto, né? Então, a título de exemplo, a gente vai pegar esse imóvel aqui que tem um valor de 1.300.000. E aí eu vou tentar vender ele rápido para desenrolar meu inventário. Aí vem a segunda perda, que é o seguinte: eu tenho um deságio. Ao invés de eu vender esse imóvel por 1.300.000, eu vou ter que diminuir o valor dele. Eu baixei 20% do valor e estou ofertando ele no mercado por 1.040.000. Em cima desse 1.040.000, eu vou gastar com corretagem, porque eu vou ter que pagar o corretor para fazer essa venda. E mais, o imóvel, ele estava no imposto de renda do sucedido por um valor menor. O que vai acontecer? Eu vou ter ganho de capital nessa operação, então eu vou pagar mais imposto de renda. Ou seja, naquele bem que valia 1.300.000, eu perdi mais 400 mil reais. E sobrou líquido para os herdeiros, tá? Para pagar aquela taxa de aqueles 830 mil, sobrou 898 mil. Se eu levar em consideração todos esses desembolsos que eu tive na venda desse imóvel, tá?
eu tive uma perda desse imóvel de 30, quase 31%, tá? Porque foi 20% ali para diminuir o valor, para vender rápido, mais 6% de comissão, mais 15% da diferença lá no ganho de capital. Então, eu tive essa perda aqui de quase 31%. Então, as perdas, elas são imensas nesses processos, tá? E aqui, a gente fez um comparativo, tá? Botando um inventário judicial e um sistema de planejamento que nós propomos, tá? Aqui compara os valores que são desembolsados, tá? Vocês observam que aqui no inventário judicial entra mais as custas judiciais, tá? Como que são calculadas as custas judiciais? O Tribunal de Justiça determina que sobre um valor da causa, que é o valor do inventário, tem que se aplicar uma taxa judicial, e essa taxa tem uma tabela que é registrada anualmente, e em cima disso é calculado, tá? Então, vocês observam que aqui no inventário judicial, eu tive uma perda patrimonial de 400 mil, tive aqui o honorário de 464, tive 19 mil de registro de imóveis, tive 348 mil de imposto de herança, 51 mil de custas judiciais, ou seja, eu perdi 1.284.000 nesse processo de inventário, além, é claro, da morosidade, tá? Porque essa morosidade faz com que tenham outras perdas, a deterioração de imóveis, enfim, tudo isso vem acontecer, tá? Então, vocês observam que aqui, ó, 22% do patrimônio, daquele patrimônio de 5.800, 22% ficou comprometido no processo de inventário. Já no sistema de planejamento, tá, nós fizemos aqui uma simulação e chegamos no número de 1,4%. Tá? Ou seja, daquele número que no sistema de inventário tradicional eu gastei 1.280, aqui nesse modelo eu gastei 81 mil reais. Ou seja, uma diferença, eu fiquei com um patrimônio bem superior, tá? Uma perda inferior a 21%, tá? Ou seja, a variação, tá, da perda, tá, é muito significativa. Aqui eu sobra para o herdeiro 21% a mais, tá? No patrimônio, daquele patrimônio de 5.800, aqui sobrou para os herdeiros 4,5 milhões. Aquele patrimônio de 5.800 no nosso sistema sobrou para os herdeiros 5.720.000. Ou seja, 1.200.000 a mais que sobra para os herdeiros, sendo que no sistema de planejamento, a gente está falando de fazer de forma organizada, de forma planejada, onde tanto o patrimonialista quanto os herdeiros, eles conseguem definir qual que vai ser o ritmo que eles vão tocar para esse sistema aqui. Qual que vai ser o ritmo de desembolso com essas despesas? Porque aqui tu não tens essa condição, no inventário tu não tens essa condição. Então, vocês observam que é bem diferente os gastos envolvidos, né? Aqui eu procuro demonstrar graficamente, tá? A linha azul é o que sobra dos herdeiros, tá? Ou seja, de 5.800.000 no inventário judicial, sobra 77%, 4.515.000, tá? Já no sistema de planejamento patrimonial, sobra 98,5%. Daqueles 5.800, sobra 5.718. Então, a diferença entre os dois sistemas, tá, é gritante. Aqui uma outra visão disso aí, tá, para que vocês enxerguem também o inventário extrajudicial, que é aquele que pode ser feito com assessoria do advogado no tabelionato, tá? Vocês observam aqui em vermelho é o que é desembolsado, tá? Nesse modelo do sistema de planejamento, 81 mil é desembolsado. Aqui no inventário judicial, 1.100.000, e no extrajudicial e no judicial 1.284. Em azul é o que sobra para o herdeiro, para os herdeiros partilharem. No primeiro modelo sobra 5.700, aqui sobra 4.677 e aqui sobra 4.515. Então, vocês observam que no primeiro modelo, a parte azul do gráfico é bem maior. Bom,
Uma outra situação é que, muitas vezes, parte do patrimônio está alocado. Tá? E o patrimonialista não precisa só fazer a constituição do sistema pensando na sucessão ou evitar a sucessão. Tá? Ele já pode obter uma receita antecipada, ou melhor, diminuir a despesa dele com o imposto, pensando no imposto de renda. Supondo que daquele patrimônio lá de 5.800.000, ele tem uma receita de 30 mil reais por mês. Esses 30 mil reais por mês de aluguel, tá, significam um imposto de renda para o dono do patrimônio, para o titular, de 88 mil reais por ano, aproximadamente. Tá? Enquanto que, se isso aqui fosse gerido através de uma pessoa jurídica, essa alocação, tá, custaria 40 mil reais por ano. Ou seja, ao longo de 5 anos, tá, o titular do patrimônio, tá, a gente está falando o seguinte: o titular do patrimônio, ele está vivo, ele tem uma economia de praticamente 240 mil reais em 5 anos. Tá? Então, a vantagem do sistema não é basicamente, não é somente pensando em evitar o processo de sucessão, mas também pensando nessas possibilidades aí de evitar um custo tributário na pessoa física, tá? Que pela locação é possível se fazer na pessoa jurídica. Tá? Bom, e aí eu vou, ao final, é claro, se vocês quiserem deixar alguma pergunta ali no nosso chat no YouTube, por favor, deixem, que a gente vai procurar responder todas as perguntas, tá? Eu vou agora transferir para o doutor Heráclito novamente, para ele fazer as considerações finais, tá? E aqui fica uma reflexão. Doutor, com o senhor aí. Obrigado, Rafael. Perfeito. Esta imagem que aí está define de maneira muito clara essa nossa tese de que não tem quem tem vida eterna, quem não possui vida eterna, aliás, não deveria ter bens em seu nome, exceto as cotas de suas sociedades, holding, que no sistema serão doadas aos herdeiros, conforme já demonstramos. E agora partimos para o encerramento, e ao encerrarmos aqui, queremos deixar muito claro que todos nós devemos estar sempre abertos para novos aprendizados e que não podemos nos fechar em conclusões singulares, porque assim é a realidade. O que lhes trouxemos aqui é um desafio estimulante para mudança de paradigmas, teorias, métodos e práticas que vimos utilizando com sucesso na investigação e compreensão do nosso mundo. Às vezes, a vida te acerta na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que me fez seguir adiante foi amar o que faço. Você tem que encontrar aquilo que ama. Isso vale para o trabalho tanto quanto para as pessoas. Seu trabalho preencherá grande parte da sua vida. E o único jeito de estar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um excelente trabalho, e um excelente trabalho só nasce do amor pelo que se faz. Apresento as palavras do entusiasta visionário Steve Jobs, em seu discurso histórico para os formandos da Universidade de Stanford, na Califórnia, em junho de 2005. Criador da Apple, dela afastado e a ela retornando para manter a visão de ser uma empresa que revoluciona o mundo por meio da tecnologia, e o que fez até o seu falecimento em maio de 2011. Com esta visão sobre o amor é que encerramos esta exposição, apontando a necessidade da atenção para a sua família,
seus herdeiros, aqueles que você ama e cuida. Que nos sirva de estímulo à ação. E, em nome de nossa equipe, meu próprio, agradeço por seu tempo de hoje e convidamos para seguirem conosco. Responderemos algumas questões postas no chat e, devido ao tempo, seguiremos respondendo nos próximos dias, depois deste evento, no grupo VIP, onde se inscreveram. Comentaremos lá, com certeza, todas as manifestações. Muito obrigado. Não tem pergunta. Bem, agradecemos e pedimos que nos frequentem no WhatsApp VIP e em nossos demais contatos. Então, até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado a todos, uma boa noite e seguimos à disposição através dos nossos contatos que estão disponíveis aqui na tela. Obrigado a todos.